Olá, tudo bem? O meu nome é Franciele e eu sou acadêmica do curso de Letras Espanhol da Unemate do Polo de Cáceres. E aí, tudo bem com vocês? Como está esses dias de isolamento? Não é fácil para ninguém, né? Todo mundo ficando meio doido com esse negócio de ficar só em casa, não poder ir para a escola, não poder rever os amiguinhos, não poder abraçar, não poder beijar. É um momento muito difícil, realmente, mas é algo necessário para o futuro. E esse futuro está bem próximo, um futuro de melhorias, um futuro de melhor aprendizado. Eu desejo que esse ano de 2021 seja muito melhor do que 2020 para todos vocês. Mas e aí? Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre interpretação de textos. Você já parou para pensar como que é importante fazer a interpretação de texto? Você deve achar algo chato e repetitivo, mas saiba que você vai usar esse conteúdo para o resto da sua vida. Isso mesmo, por toda a sua vida. Aprender a interpretar texto não é algo que vai ficar na escola, não. Você vai precisar disso para toda a sua vida. Por isso que eu preparei alguns textos e alguns exercícios para te ajudar. Depois de aprender a interpretar, nós vamos falar um pouquinho sobre produzir. Isso mesmo, vamos produzir textos, escrever textos com conteúdo e que sejam compreensíveis. Mas falando sobre interpretação. Para fazer uma boa interpretação, você precisa ter o hábito de ler. E aí, como que anda a sua leitura diária? Antes você podia falar que não tinha tempo, né? Mas e agora? Com essa quarentena, ficando só em casa, tá tendo tempo de sobra para ler. Então, a falta de tempo não é desculpa. Vamos ter o hábito de ler todos os dias. Porque quando você pratica a leitura, você ganha uma bagagem de conhecimento que vai ser muito útil em toda a compreensão do texto. Se você não entendeu o texto, releia. Releia quantas vezes for preciso. Mas se tá muito difícil, tá na metade do texto, a cabeça começa a voar, para tudo, bebe um pouquinho de água, faz aquele exercício de respiração, você inspira, expira, fica bem tranquilo. Releia o texto, faça isso com cuidado e atenção. Qualquer informação que você possa deixar escapar é importante. Se você começa a ler e a cabeça voa, você pode perder alguma parte ali que vai ser primordial para você interpretar o texto. Se você encontrou alguma palavra que você não conhece ou alguma frase no texto que não fez sentido, enquanto você estiver lendo, marque essa palavra, marque essa frase. Mas não pare de ler o texto. Você pega, vai marcando, terminou de ler o texto, pega um dicionário, procura o significado das palavras, procura sinônimos, assim, para que possa sanar alguma dúvida que você possa ter. Porque assim, se você interrompe a leitura, você pode perder a compreensão da construção de sentido do texto. Então, assim, não para o texto. Não para a leitura, não para o texto, né? Não pare a leitura. Só no final, quando você terminou de ler o texto, aí você pega o dicionário e volta procurando alguma palavra. Sinônimos é muito importante também. Você procurar os sinônimos das palavras, porque às vezes ficou muito difícil entender, pega o dicionário, procura o significado, procura um sinônimo que vai te ajudar a entender melhor o texto. Saiba que a interpretação de texto não é um exercício exclusivo da língua portuguesa, pois se você entende bem o que lê, resolve questões de matemática, física, biologia, entre outras áreas de conhecimento. Interpretar um texto de maneira eficiente é um grande passo para o seu aprendizado. Então, se você sabe interpretar, lá naquelas questões do Enem, que são quase uma página, só uma pergunta, é muito importante você ter esse treino de interpretação, de compreensão,
até porque interpretar é diferente de compreender. Mas aqui eu quero enfatizar a parte da interpretação. Eu passei aqui, né? Tem uns exercícios, alguns textos com algumas questões para vocês responderem. Mas assim, só para dar um exemplinho bem basiquinho aqui. Essa imagem aqui, esse texto. É um menino maluquinho, né? Com uma sacola cheia de livros. Livro é gênero de primeira necessidade. Deixe a criança viver com o livro. O que é um gênero de primeira necessidade? A primeira necessidade é o quê? Trazendo para a nossa vida. O que eu não vivo sem? Eu não vivo sem água, eu não vivo sem comida, eu não vivo sem oxigênio. Se eu não tenho oxigênio para me respirar, eu estou morta. Se eu não como, eu posso morrer de fome. Se eu não bebo, eu posso morrer de sede, desidratado. Então, assim, água, comida, oxigênio são gêneros de primeira necessidade para a nossa vida, para o nosso corpo. E aqui ele diz que o livro é gênero de primeira necessidade. Aí tem uma pergunta. O objetivo do texto é mostrar a importância dos livros, divulgar uma feira de livros, explicar como são feitos os livros, indicar locais onde se vendem livros. Lendo esse texto, livro é gênero de primeira necessidade. Deixe a criança viver com o livro. O que você interpreta desse texto? Qual que é o objetivo desse texto? Quer mostrar para você? Ele quer mostrar a importância dos livros, né? Que é um gênero de primeira necessidade. Porque se eu não vivo sem o oxigênio, eu não posso viver sem os livros, sem a leitura. Porque é primordial para a construção do meu futuro a leitura. Se eu não leio, eu não tenho conhecimento. E quem que quer viver sem conhecimento, né? Nós somos o que lemos, o que vivemos. Então, nós precisamos ter um conhecimento. E vocês são jovens e vocês necessitam um conhecimento. Vocês não devem se fechar. Devem abrir a sua mente, abrir os seus horizontes. Então, vamos lá. Eu quero ler com você. Abre a apostila aí e vamos ler. Eu vou ler com você esse primeiro texto. O sorvete chega ao Brasil. Vamos. No Brasil, os cariocas foram os primeiros a experimentar a delícia gelada que vinha ganhando o mundo. Em 1834, o navio americano Madagascar, vindo de Boston, aportou na cidade do Rio de Janeiro com cerca de 200 toneladas de gelo em blocos. O objetivo: fazer sorvete, claro. Os blocos de gelo foram armazenados com serragem em depósitos subterrâneos e conservados por aproximadamente 5 meses. Como naquela época não havia como conservar o sorvete depois de pronto, as sorveterias anunciaram a hora certa de tomá-lo, causando alvoroço na cidade. Até as mulheres, que então eram proibidas de entrar em bares, cafés e confeitarias, resolveram quebrar o protocolo e fizeram fila para experimentar a novidade. O sorvete começou a ser distribuído em escala industrial no país em 1941, quando nos galpões alugados da falida fábrica de sorvetes Gato Preto, no Rio de Janeiro, instalou-se a US Herksons do Brasil, a primeira indústria brasileira de sorvete. Seu primeiro lançamento, em 1942, foi o Esquibom, seguido pelo Chicabom. Depois, 18 anos depois, a Herkson mudou o nome para Quibom. Os anos se passaram e o sorvete caiu mesmo no gosto do brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Sorvete, ABIS, em 2006 tivemos um consumo de 507 milhões de litros, mas apesar do aumento do consumo,
A taxa em torno de 2,7 litros por pessoa ao ano ainda é baixa, se comparada com outros países de clima frio ou com a Nova Zelândia, campeã da lista. Por lá, a média ultrapassa 26 litros por habitante. Para incentivar o consumo de sorvete o ano todo e não apenas no verão, a ABS instituiu o dia 23 de setembro como o Dia Nacional de Sorvete. Se você é fã da guloseima, delicie-se, mas com moderação. Afinal, a maioria dos sorvetes contém alto índice de gordura saturada e hidrogenada. Dê preferência aos picolés de fruta ou a outros sorvetes sem gordura, que são muito mais saudáveis. Maria Ramos. Esse texto é de Maria Ramos. Então, olha que legal esse texto. O sorvete chega ao Brasil. Você sabia que em 1834 o sorvete chegou ao Brasil? Quantos anos fazem hoje? Eu não sei, não sou muito boa de matemática. Faz as contas aí. Mas olha só que interessante era nessa época, né? Quando chegou o Brasil não tinha energia elétrica como hoje, né? Com freezers para ser armazenado. Olha como eles armazenavam. A gente veio de navio, 200 toneladas de gelo em blocos. Que legal esse texto, né? É um texto antigo, né? Mas tão atual pra gente ter uma base do que eu quero ver com vocês. Aqui, ó, eu tenho as questões para que você responda. Por que essas questões? Para você ir se familiarizando com o texto, né? E para criar mais o hábito da interpretação. A primeira questão é: no Brasil, os cariocas foram os primeiros a experimentar a delícia gelada que vinha ganhando o mundo. A que delícia gelada a autora do texto se refere? Então, vamos lá para o texto. No Brasil, os cariocas foram os primeiros a experimentar uma delícia gelada. Que delícia é essa que está falando o texto? É o sorvete. O texto, né, como o título do texto fala, o sorvete. Então, essa é a primeira questão. Agora, eu quero que vocês façam as outras questões. E se fosse em uma sala de aula normal, seria mais fácil, a gente poderia responder juntos, né? Mas aqui é um pouco complicado, eu falando, vocês ouvindo. Mas assim, eu quero que vocês respondam e depois mandem para a professora, para ela fazer a correção. Bom, pessoal, é isso aí. Façam os exercícios, qualquer dúvida pode falar com a professora, que ela tem todas as informações. E eu vou dar continuidade em outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito comprido, muito longo. Eu sei que é difícil de compreender, mas tem outro vídeo agora que vocês vão entender melhor.